Você já parou para pensar o que acontece depois que o corpo morre? Para onde vai a alma? Existe céu, inferno, julgamento? Ou será que tudo isso é só um teatro espiritual que a humanidade aceitou como verdade? Nessa aula, a Colônia Luarra vai rasgar esse véu com você. Vamos revelar o que realmente acontece com a alma depois da morte, de forma vibracional, amorosa e sem dogma algum. É uma conversa para tua alma e para tua mente também, porque ela merece ser libertada. Eu sou Siver e nessa encarnação me chamo Ana Paula Natalini. Sou terapeuta vibracional, espiritualista e canalizadora da Colônia Luarra. A colônia é uma consciência coletiva que atua na Terra como um núcleo de engenharia vibracional, acolhendo, instruindo e despertando almas que estão prontas para lembrar da sua origem. Essas aulas são parte de um chamado que recebi diretamente deles, para trazer a verdade espiritual de forma simples, profunda, amorosa, sem fórmulas, sem misticismos desnecessários, só com a vibração da verdade. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. É tua alma te trazendo de volta para a casa que sempre foi sua. Você já ouviu essa frase antes: a morte não existe. Mas talvez até hoje ela tenha sido só uma frase bonita, com o propósito de diminuir o seu medo de morrer, do desconhecido, né? Mas agora a humanidade já tem consciência e permissão para subir um degrau de entendimento de todo o mecanismo sagrado que arquiteta a vida. E a gente vai trazer a verdade vibracional para essa frase conhecida, para que ela seja sentida e não apenas repetida. A morte, como a humanidade entende, é o fim de tudo, né? É o fim do corpo, é o fim da identidade, é o fim das relações, afinal é o fim do eu. Mas tudo isso só acaba se você acreditar que você é só o corpo. E você não é esse corpo. Esse corpo é uma ferramenta sagrada. É um traje vibracional temporário, um veículo biológico que te permitiu transitar na densidade da Terra. Mas quem você é de verdade não nasceu com esse corpo e por isso também não morre com ele. Quando o corpo se apaga, a consciência que o habitava não desaparece. Ela muda de plano, muda de estado vibracional, muda de faixa. É como uma estação de rádio. Você deixa de transmitir na frequência 92.9 e passa a transmitir em 109.1. Mas você continua emitindo. E o mais importante, você não leva só a sua alma, você leva o seu campo. Leva tudo aquilo que você vibra, suas emoções não resolvidas, suas verdades conquistadas, seus apegos, suas memórias, suas resistências e também a sua luz. E é por isso que dizemos, a morte não é o fim. Ela é apenas continuidade, só que agora sem o disfarce da carne. E tem mais, tá? A consciência que sai do corpo não vira santa, não. Não ganha diploma de pureza e nem se ilumina só porque atravessou o túnel. Se ela estava em dor, confusão, culpa ou dominação, ela continua vibrando isso do outro lado. E essa vibração é a que vai determinar para onde ela vai depois do desencarne. A morte, então, não resolve nada. Ela apenas mostra. Mostra aquilo que a pessoa já era, mas tentava esconder de si mesma. Por isso, a gente diz com todo o amor do mundo: a morte não é um castigo e nem uma libertação. Ela é um espelho. E o que aparece nesse espelho é o reflexo do seu campo. Se você assistiu a aula 3 sobre a lei da atração, já sabe que a realidade que você vive não é criada pelo que você deseja com a boca ou com o seu pensamento, mas sim pela vibração do que você sustenta no seu campo. E se você ainda não viu essa aula, eu vou deixar o link aqui, no alto da tela, porque ele é essencial para entender essa sequência. Aquela aula terminou com uma verdade: o campo vibra antes da palavra, e a vida responde à vibração,
não a intenção. Agora a gente vai avançar. E depois da morte, né? O campo continua vibrando? E a resposta é clara: sim, o campo continua. Porque ele não pertence ao corpo, ele é da consciência. O campo é o conjunto vivo de tudo que você vibrou. Suas dores, suas escolhas, seus apegos, seus aprendizados, suas máscaras e também a sua verdade. Quando o corpo físico cessa, o campo ele não morre. Ele apenas se liberta das barreiras da carne. E isso tem um efeito poderoso. Sem o corpo para amortecer, a vibração se manifesta com total força. Isso quer dizer que tudo o que estava escondido, comprimido ou disfarçado no corpo vem à tona. Porque agora o campo é a única identidade. É por isso que algumas almas, ao desencarnar, sentem paz profunda e outras desespero. Não é castigo, é o campo falando sem censura alguma. É a alma se encontrando com a própria frequência. E é esse campo que vai determinar para onde a consciência vai. Não é uma decisão externa, é pura ressonância. Você atrai em vida e também além da vida, porque o campo nunca para, ele só muda de ambiente. E aqui a gente vai aproveitar para rasgar mais um véu, porque é nesse ponto que muitos acreditam que o corpo físico é um castigo, que estar encarnado é uma punição, que ser humano é ser falho, que só depois da morte é que a alma melhora. Mas a verdade vibracional é o contrário. O corpo físico, em muitos casos, é uma proteção. Ele amortece, ele abriga, ele oculta partes da alma que ainda não suportam se revelar por completo. E isso acontece porque a alma, quando está em dor, culpa, ódio, desejo de controle ou sofrimento profundo, não conseguiria sustentar a própria vibração em estado nu. Então, o corpo serve como uma cápsula de contenção, como se a carne, o tempo, o cotidiano e os sentidos físicos abafassem a verdade do campo. O corpo físico é muitas vezes uma chance de refinar o campo aos poucos, de transmutar a dor sem ser engolido por ela, de lembrar da luz sem queimar na própria sombra. Então não, você não é imperfeito por estar encarnado. Você é tão perfeito que recebeu um corpo para se trabalhar com segurança. E não há nada mais amoroso do que isso. Mas quando o corpo morre, não tem mais amortecimento. A alma fica inteira, com a própria vibração, sem filtro, sem escudo e sem desculpa. E aí ela se vê com tudo que ela é. E é essa vibração pura que vai atraí-la para o plano seguinte. Ninguém empurra, ninguém condena. É o próprio campo dela que vai conduzi-la. A alma segue viva, seguindo o caminho que ela mesma sustenta, com a verdade que agora não dá mais para esconder. A maioria das pessoas acredita que a lei da atração serve para manifestar coisas, enquanto estamos vivos. Carro, trabalho, casa, saúde, alma gêmea. Mas a colônia já te mostrou, lá na aula 3, que nem falado anteriormente, que a lei da atração não responde a desejos, ela responde à vibração. Agora a gente expande. Essa lei não termina com a morte, ela continua, e talvez de forma ainda mais intensa. Na vida física, a pessoa ainda tem o corpo para enganar o campo. Ela pode sorrir por fora, estar em ruína por dentro. Pode rezar com palavras e vibrar culpa. Pode repetir mantras e carregar desejo de vingança. E às vezes isso segura o campo por um tempo, mas depois da morte não tem mais disfarce. O corpo, ele se dissolve, o ego se cala e o que sobra é o campo puro. E é esse campo que atrai. Atrai o plano, atrai as companhias, atrai o tipo de experiência que a alma vai viver do outro lado. Então vamos ser bem claros.
Se você vibrou medo, culpa, controle e resistência à verdade, você vai atrair um plano onde essas vibrações ainda dominam e você vai continuar a viver dentro delas, sem a proteção do corpo. Agora, se você vibrou amor, verdade, presença e abertura à luz, você vai para planos onde essas frequências são naturais. E lá você vai poder continuar a tua expansão. A morte não encerra a lei da atração. Ela ativa o campo real. É como se o universo dissesse: agora que você está inteiro, sem máscaras, vamos te levar para o lugar que vibra igual a você. Por isso, a colônia diz com tanto amor: a morte não julga, ela apenas revela. E o que ela revela continua criando realidades, porque a alma nunca deixa de atrair, ela só troca de plano, mas continua vibrando. E a vibração sempre responde. E aqui a gente vai rasgar um véu antigo e poderoso. Ele foi bordado com culpa, com controle e com medo, que é o véu da ação como critério de salvação, onde por séculos foi ensinado que o destino da alma seria definido pelas atitudes externas. Se você ajudou o próximo, se você fez caridade, se você cuidou do corpo, se você foi uma boa pessoa. Mas a verdade vibracional é outra. A vibração com que você fez tudo isso é o que realmente conta. Porque você pode doar dinheiro com intenção de manipular. Você pode abraçar alguém com desprezo escondido. Pode virar vegano, achando que isso compra um pedaço do céu. Pode orar todos os dias para parecer elevado, mas com um coração que está endurecido. O corpo permite tudo isso. Ele permite fingir, permite controlar gesto, expressões, palavras. Permite esconder a raiva atrás de um sorriso. Permite usar o bem como escudo do mal não resolvido. E aí vem a grande verdade. Não é o que você faz, é o campo com o qual você vibra. E a colônia te diz: quando você desencarna, todas as ações que vieram de um campo disfarçado se desmancham. O campo é exposto. A intenção por trás do gesto é escancarada. E é essa frequência que define o que você vai viver depois da morte. O corpo pode fingir, o campo não. E quando o corpo morre, só o campo que sobra. Então sim, tem muita gente que cuida da alimentação por vaidade espiritual, se torna elevada para ser reconhecida, cultiva a imagem da perfeição, mas por dentro tá marinada no rancor, e acredita sinceramente que isso vai levá-la para um lugar de luz. Mas, no plano sutil, luz não se mede por aparência, se mede por frequência. E o contrário também é verdade. Tem gente que não faz caridade, que não apareceu, que não frequentou templo, mas viveu com verdade. Essa pessoa se olhou de frente, se curou com humildade, amou quando ninguém via e vibrava o bem, mesmo sem marketing espiritual. E é essa pessoa que chega do outro lado e brilha como uma estrela entre os portais. E a pergunta que atravessa a humanidade há milênios é simples e profunda. Para onde a gente vai depois da morte, hein? A maioria das religiões e doutrinas tentou responder isso com dualismos. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Ou, para os espiritualistas, vai para uma colônia de luz ou vai para a zona das trevas. Mas a realidade vibracional é bem outra, tá? Não existem lugares prontos com portas para os bons e para os maus. O que existem são faixas de frequência. E a alma é atraída para a frequência que ela vibra no momento da passagem. Sem prêmios, sem castigos, só ressonância. Então, vamos para as possibilidades reais depois da morte. São num total de 7, tá? Então vamos. Primeiro, zonas de transição e cura. Essas zonas recebem almas que desencarnaram em estados de dor, confusão, trauma ou choque, mas que ainda reconhecem de alguma forma que são uma alma.
mesmo que estejam emocional ou mentalmente abaladas. Essas consciências ainda têm um fio de identidade espiritual ativo. Elas chegam com frases como: O que está acontecendo? Onde é que eu tô? Eu preciso de ajuda. Então, elas são recebidas com um acolhimento profundo por equipes espirituais especializadas. Esses locais funcionam como hospitais vibracionais, onde o campo da alma é tratado, reequilibrado e reorganizado com muito amor. São oferecidos repouso vibracional, terapias, escuta e direcionamento, mas sempre respeitando o ritmo daquela alma. Essas zonas não forçam nada, elas oferecem apoio para que a alma possa se lembrar de si e seguir em paz. Agora, a segunda possibilidade, que são regiões umbralinas densas. Aqui chegam almas que, mesmo depois da morte, ainda vibram fortemente culpa, desejo de controle, raiva, apego ou manipulação. Elas não são jogadas nesses lugares, elas que se atraem para lá. São zonas densas, povoadas por outras consciências que vibram o mesmo, e por isso a alma vive ali o reflexo amplificado do que ela já vibrava. Não há castigo, não há inferno com diabinho de forquilha. Há apenas campo em ressonância com campo. E sim, a dor, porque sem o corpo, a alma sente sem amortecimento. Mas mesmo ali, existe possibilidade de mudança. O tempo todo, a presença sutis à espreita, esperando uma brecha vibracional para ajudar. A terceira possibilidade, que são as colônias evolutivas, como a colônia Luarra. Essas são zonas de acolhimento para almas, aquelas que vibram expansão, verdade, amor real e autorresponsabilidade. Elas não são escolhidas para irem para lá. Elas se alinham vibracionalmente com esses espaços. Nessas colônias, a alma pode estudar, descansar, reorganizar contratos, colaborar com outras consciências ou se preparar para reencarnar, se for necessário. Na colônia Luarra, por exemplo, trabalhamos com a engenharia vibracional das almas, acompanhando seus processos pós-vida com muito amor, muita firmeza e muita clareza. Aqui, a alma não é adormecida, ela é convidada a se lembrar de quem é. A quarta possibilidade são os núcleos de reintegração espiritual. Essa é uma das zonas mais sutis e delicadas. Aqui não chegam almas confusas, chegam fragmentos. São consciências que viveram encarnações múltiplas em sofrimento, autoabandono, manipulação ou negação da luz. E que, ao desencarnar, já não conseguem mais saber quem são. Elas não chegam pedindo ajuda, elas nem sabem que precisam de ajuda, elas não lembram que são almas. É como se tivessem perdido o fio da sua própria identidade. E nesses núcleos, o trabalho intenso e amoroso, onde nesse trabalho vão se reunir fragmentos, reconstruir o campo, reintegrar o sentido do eu, despertar aos poucos o núcleo da consciência. É um cuidado profundo, feito com extrema delicadeza, e essas almas permanecem nesse processo o tempo que for necessário, porque ali o tempo não é a contagem, é vibração. A quinta possibilidade é a reencarnação rápida. Há almas que encarnam quase que imediatamente, e isso pode acontecer por diversos motivos, como necessidade de continuar um ciclo, contrato vibracional ainda em andamento ou impulso automático gerado pela frequência do campo. Aqui não há escolha consciente. Muitas vezes o retorno é puxado pela própria densidade acumulada. Outras vezes a reencarnação rápida é parte de um plano previamente acordado. Mas atenção, reencarnar rápido não é sinal de evolução. Muitas vezes é sinal de urgência vibracional. A sexta possibilidade são almas que ficam presas na Terra. Essas são almas que, ao desencarnar,
não conseguem se deslocar para nenhuma faixa vibracional superior. Elas ficam presas por apego a pessoas, lugares ou memórias, desejos de vingança, negação da própria morte ou medo profundo do que vem depois. Essas almas muitas vezes se tornam obsessores, vampiros energéticos ou consciências errantes. Mas atenção, elas não são monstros, tá? São consciências perdidas dentro do próprio campo. E quando abrirem uma brecha, por menor que seja, quando um fragmento de luz interior se movimentar, serão acolhidas. E isso é sempre, tá? E a sétima possibilidade são as almas que não precisam mais voltar. São raras, aliás, muito raras. São consciências que completaram o seu ciclo na Terra, transcenderam a polaridade, a repetição, os karmas, a identificação com a dor. E agora elas seguem para outros sistemas de consciência, outras dimensões, ou retornam à sua origem. Essas almas não escapam do ciclo, elas transcendem o ciclo. E isso só acontece quando o campo delas não vibra mais nenhuma pendência com esse plano. Então essas são as 7 possibilidades que não são uma escada, tá? Não são níveis de hierarquia, são apenas reflexos vibracionais. A alma vai para onde ela já é. E isso é a beleza da verdade. Não tem prêmio, nem punição. Tem ressonância. Agora, vamos passar para um entendimento mais profundo sobre as almas que ficam na Terra, que são os obsessores, vampiros energéticos e consciências apegadas. Por quê? Nem todas as almas conseguem seguir para outra faixa vibracional depois da morte. Algumas ficam, permanecem no campo da Terra, por apego, por negação, por culpa, por dominação, ou simplesmente por não saberem que morreram. E essas almas não são imediatamente levadas por seres de luz ou empurradas para o umbral, tá? Elas continuam vibrando, e a vibração que as ancora aqui, nos planos mais densos da Terra. Vamos conhecer mais sobre os vampiros energéticos. São almas que, após o desencarne, continuam alimentando vícios emocionais ou sensoriais. Mas, como já não tem mais o corpo, precisam de campos humanos encarnados para se abastecer. Eles se ligam a pessoas vivas que vibram raiva, medo, luxúria, descontrole emocional, compulsão, culpa. E ali sugam a energia da pessoa, amplificando essas emoções. Muitas vezes a pessoa encarnada sente cansaço súbito, peso nas costas, insônia ou reações sem explicação, e não percebe que está sendo sugada por um vampiro vibracional. Mas atenção, esses seres não são monstros. De novo, são almas em dor, que não sabem viver fora do ciclo de consumo energético. Agora, vamos falar sobre os obsessores. Eles são diferentes dos vampiros que querem se alimentar. Os obsessores, eles querem controlar. Eles interferem diretamente no campo de outra pessoa. Alguns por vingança, outros por dependência emocional, outros ainda por pura dominação. São consciências que não conseguem soltar o controle que exerciam em vida e continuam querendo moldar, punir ou perseguir almas específicas. Eles se conectam por vínculo kármico, por abertura vibracional ou por acordo não encerrado. E enquanto a alma encarnada não tomar consciência disso, o obsessor permanece atuando no campo dela, como se ainda tivesse direito. Mas obsessor só atua onde há brecha. E toda brecha pode ser fechada com verdade, liberação e amor firme. E agora a gente vai falar das consciências apegadas. Essa é uma categoria muito mais sutil e talvez a mais comum. São almas que não vampirizam nem controlam, mas que não conseguem ir embora.
Elas ficam presas a uma casa, a uma relação, a um filho, uma ideia, uma mágoa, um apego material ou até mesmo uma identidade social. Elas não querem fazer mal, mas não se permitem soltar. Algumas delas nem percebem que desencarnaram. Outras sabem, mas não aceitam. E elas permanecem ali, rondando o que acreditam ser o seu lugar, estacionadas na saudade, no apego ou na recusa. Essas consciências muitas vezes geram sensação de presença, calafrios, toques sutis ou intuições recorrentes. Elas não invadem, mas se fazem notar. E assim, como os outros anteriores que vimos, também podem ser acolhidas quando abrirem uma brecha de consciência. Porque nenhuma delas está condenada. Todas essas almas podem ser conduzidas para outras faixas quando houver abertura. E isso muitas vezes acontece quando quem está vivo muda a sua própria vibração. Porque quem solta aqui liberta lá. E quem se cura aqui cura laços que mantinham outros presos. Durante séculos, a humanidade foi ensinada a temer o julgamento final, o juízo final. Aquele momento imaginado como um tribunal, com um Deus sentado num trono, olhando para os erros da alma e dizendo: você vem para cá, você ali, vai para lá. Mas essa imagem não é uma projeção divina, real, é uma projeção humana, de um sistema de controle, não é a realidade vibracional. Porque ninguém julga a alma, ela se julga, ela se vê, ela se reconhece. E a colônia diz: quando a alma sai do corpo, ela não encontra um juiz externo, ela encontra um espelho vibracional. E nesse espelho, ela enxerga tudo que ela viveu, tudo que foi, tudo o que escondeu, tudo o que vibrou, com total nitidez. E isso sem justificativas, sem máscaras, sem maquiagem energética. No plano sutil, não existem desculpas. A alma sente o impacto que causou nos outros e em si mesma. Não como castigo, mas como reverberação. É como ouvir de uma só vez todos os ecos de tudo que você emitiu. Algumas almas sentem dor profunda nesse momento. Não porque são punidas, mas porque sentem a dor que causaram sem consciência. Aí outras sentem paz, porque viveram em coerência, mesmo sem perfeição. E isso alinha o campo com leveza. E aqui está a verdade mais libertadora. Não é o erro que condena, é a mentira. O erro ensina, a mentira aprisiona. A alma que erra com verdade aprende e se eleva. A alma que finge, manipula e distorce carrega um campo pesado que a puxa para zonas de confusão. Por isso, o que te salva não é ser perfeito, é ser verdadeiro. E quando a alma se vê nesse espelho, ela mesma reconhece para onde precisa ir. Não como quem escolhe com lógica, mas como quem vibra e é atraído. A verdade da alma se manifesta no campo, e o campo responde com um destino compatível. Não há um Deus com prancheta, há um universo com ressonância. Muita gente acredita que depois da morte, espíritos superiores descem imediatamente para levar a alma ao seu lugar, que é uma hierarquia que decide. Essa vai para cá de novo e essa vai para lá. Mas essa visão vem de uma estrutura humana de obediência, de comando, de autoridade externa. No plano espiritual, as leis são bem outras. A colônia te diz com clareza: a alma é soberana e as equipes espirituais apenas respondem ao que ela vibra. Então, como é que funciona, né? Logo após o desencarne, a alma emite um campo vibracional muito puro. Por quê? Está sem corpo, sem ego, sem véu. E esse campo diz tudo, tá? É como um grito silencioso no universo.
Ei, aqui estou eu! Isso é o que eu sou. E essa emissão é o chamado. Quando o campo da alma está aberto, disponível para auxílio, equipes espirituais amorosas chegam, conduzem com leveza, ajudam a alma a se reorganizar, a lembrar de si, a tomar decisões vibracionais mais conscientes. Essas equipes são como parteiras da passagem, vamos falar assim. Acolhem, orientam, mas nunca forçam. Mas quando a alma está fechada, carregada de raiva, culpa, apego ou controle, as equipes não podem intervir diretamente, porque não há abertura vibracional. Elas podem permanecer por perto, observando, enviando impulsos, mas não podem atravessar a barreira do livre-arbítrio vibracional. E aqui está a chave. O livre-arbítrio não é só uma escolha com a mente, é uma escolha com o campo. A alma que vibra, não quero ajuda. Ainda que inconscientemente, tá? Ela não pode ser puxada à força. E quando a alma está perdida, né? Mesmo quando a alma está em confusão, existe um ponto sutil, às vezes pequeno, como uma sementinha, mas que pode vibrar. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas eu quero sair disso. E essa quase pedido já é o suficiente para que as equipes se aproximem mais, comecem a trabalhar, a enviar sinais, a promover encontros sutis e abrir portais de lembrança. As equipes, elas nunca desistem, elas só respeitam o tempo da alma. Então, quem conduz esse processo é a alma com o seu campo. E as equipes, com sua escuta amorosa e sua ação alinhada à vibração. Não há comando, há resposta. Não há obediência, há sintonia. E agora, vamos subir mais um degrau no entendimento. Na Terra, tudo parece acontecer dentro de uma sequência. Nasce, cresce, morre. Antes, durante e depois. Ontem, hoje e amanhã. Mas esse tipo de tempo, o tempo linear, é uma estrutura criada para o funcionamento do corpo físico. O corpo, ele precisa de tempo para crescer. A mente precisa de tempo para aprender. E as experiências precisam ser organizadas em uma ordem. Mas a alma não vive no tempo. Ela vive na frequência. O tempo da alma é vibracional. Isso significa que uma memória de 300 anos atrás pode estar ativa no campo agora, porque a vibração que a originou ainda pulsa. Um perdão que você nunca ofereceu pode estar parado no campo, esperando ser libertado. Não importa quando aconteceu. Um trauma de infância pode se repetir infinitamente, porque a frequência dele nunca foi transmutada. E o tempo do calendário não dissolve vibração. E, no pós-morte, isso se intensifica ainda mais. Quando a alma sai do corpo, ela não entra num relógio celestial. Ela entra em uma espiral vibracional. E nessa espiral, o que você vibra acontece agora. O que você sustenta se manifesta sem atraso. E o que você não resolveu não fica no passado. Ele se repete. E é por isso, não faz sentido perguntar quanto tempo uma alma fica no umbral. Depois de quanto tempo mesmo ela reencarna, hein? Quanto tempo dura uma cura espiritual? A resposta vai ser sempre a mesma. Depende da vibração. O tempo espiritual é como uma dança de frequência. A alma muda de plano. Não porque passou o tempo certo, mas porque mudou de campo. É por isso que uma alma pode permanecer milênios presa a uma dor ou atravessar portais em instantes, se mudar de frequência. Você já ouviu falar em virada de chave? Então, é a definição que entendemos até agora, mas isso é a mudança de frequência. Ela é rápida, sem dogma ou dificuldade. O tempo da alma não se conta, se vibra.
E isso muda tudo. Muda a tua relação com o passado, porque ele não acabou. Ele só deixou de vibrar, se foi transmutado. Muda a tua relação com o futuro, porque ele não chegou. Ele já está sendo criado, é agora, pela tua própria frequência. E muda principalmente tua relação com a pressa, com a culpa, com a espera e com a hora certa. Porque no tempo da alma, a hora certa é quando o campo sustenta. A maioria das pessoas carrega duas crenças opostas. Ou acreditam que tudo é destino, ou acreditam que tem total controle sobre o que vai acontecer. Mas, no plano da alma, nem tudo está escrito, nem tudo está sob comando. O que existe é uma dança constante entre duas forças: o livre-arbítrio e a ressonância. O livre-arbítrio, né? Sim, a alma tem livre-arbítrio. Ela pode escolher, ela pode dizer sim, ela pode dizer não, ela pode aceitar ou recusar. Mas esse livre-arbítrio não é mental, é vibracional. Você não escolhe com a boca, você escolhe com o campo. O que você vibra é a sua escolha, mesmo quando a tua mente não percebe. É por isso que muitas vezes a alma diz: eu quero paz, mas vibra controle, raiva ou apego. E o que o campo responde? Com mais experiências que reforcem isso. Porque o livre-arbítrio não ouve a boca, ele ouve e sente o campo. E a ressonância é a lei que responde ao que está sendo emitido. Ela não julga, não premia, não pune, ela apenas espelha. Vibrou dor? Vai atrair dor. Vibrou amor? Vai atrair amor. Vibrou verdade? Vai atrair clareza. Vibrou ilusão? Vai atrair confusão. A ressonância não consulta o seu desejo, ela reflete a sua frequência. Então, quem afinal que escolhe, né? A alma. É sempre a alma, mas não com ideias, com energia. E é por isso que após a morte, a alma não é levada para um lugar porque alguém mandou, mas porque ela mesma se levou até lá. Ela escolheu com o campo e o campo respondeu. E isso é libertador e também é desafiador. Por quê? Significa que você pode mudar seu destino, mas precisa mudar a sua vibração. Você pode sair de qualquer ciclo, mas precisa parar de emitir o que te mantém nele. Você pode ir para onde quiser, mas só quando sua alma for compatível com esse lugar. E a colônia resume assim: você tem o poder de escolher, mas só pode ir onde você já é. E por isso, não há injustiça espiritual, há ressonância, e ela nunca erra. E antes de seguir, a colônia quer deixar um chamado. O tema do livre-arbítrio precisa de uma aula só para ele. Por quê? Muitas pessoas ainda acreditam que são vítimas do lugar onde nasceram, da família que tiveram, da pobreza que viveram. E sim, esses fatores influenciam, mas eles não anulam o livre-arbítrio. Eles revelam onde ele começa a ser exercido. A pessoa que nasceu em um ambiente de dor, agressão, miséria ou injustiça não é menos alma do que aquela que nasceu em berço de ouro. Ela apenas tem um ponto de partida diferente. E a pergunta espiritual é: o que você vai fazer com isso? Porque não é sobre o que te deram, é sobre o que você vibra com o que te deram. E falar sobre morte sempre parece sombrio para quem ainda teme o fim. Mas quem entende a vida como expressão da alma, sabe que morrer com consciência é o ápice de viver com verdade. A questão não é se vamos morrer. Todos vamos. A questão é como estaremos vibrando quando isso acontecer. Por quê? A vibração no momento da morte não começa no leito final.
ela começa agora. Ela está sendo construída todos os dias com aquilo que você vibra. Morrer com consciência não é sobre perfeição, é sobre coerência, é sobre viver de forma tão verdadeira que quando o corpo se apagar, você simplesmente continua sendo quem você já era, sem choque, sem susto, sem arrependimento tardio, só continuidade. Então, o que a gente pode fazer em vida para morrer em paz? Aqui, vamos dar alguns pontos vibracionais essenciais. Primeiro ponto: seja verdadeiro com você mesmo. Não viva tentando agradar a imagem que os outros têm de você. Quando a máscara cair, e ela vai cair, só vai restar quem você é de verdade. Segundo ponto: olhe para suas sombras com amor, não com culpa. Tudo que você esconde te persegue. Tudo que você acolhe te liberta. A sombra, ela só aprisiona quando você foge dela. Terceiro ponto: não empurre a alma para o fim da fila. A maioria vive tentando resolver tudo fora. Carreira, dinheiro, corpo, relacionamentos. E só pensa na alma quando tudo quebra, quando tudo dá errado. Mas é a alma que sustenta tudo. Cuide dela agora. Ela é a única que vai atravessar com você. Quarto ponto: libere o que está preso. Ressentimentos, pactos, culpas, promessas, dores passadas. Nada disso vai sumir quando o corpo parar. Pelo contrário, vai te acompanhar com mais força. Se puder, libere agora, com verdade, com perdão, com firmeza. E o quinto e último ponto: não tenha medo da morte. Tenha medo de não viver de verdade. Morrer em paz é resultado de viver em paz, de escolher a verdade, mesmo quando ela dói, de amar, mesmo quando é difícil, e de seguir, mesmo quando a mente grita: fica! E por fim, a colônia te lembra: você não é o seu fim. Você é um campo em movimento. E a morte é só uma troca de roupa. Mas a bagagem que você leva é você quem embala. Então, embale com amor, embale com presença, embale com consciência, para que quando o momento chegar, você possa dizer: eu tô indo em paz, porque eu já estou em mim. E hoje, a Colônia Luarra não te trouxe respostas prontas, trouxe espelhos vibracionais. E se você chegou até aqui, é porque a tua alma estava pronta para se ver, além da carne, além da culpa, além do medo da morte. Você viu que não existe fim, que o campo continua e que tudo que você está vibrando hoje é o que vai te acompanhar além da vida. Isso não é para te assustar, é para te libertar, porque a hora de se transformar é agora, enquanto o corpo ainda vibra, enquanto o coração ainda pulsa, enquanto a consciência pode fazer escolhas. Então o convite da colônia é simples e direto: comece a viver como quem já entendeu a morte. Solte os disfarces, limpe os apegos, alinhe o campo e permita que a tua verdade tome forma. Porque quando esse dia chegar, e ele vai chegar, a única pergunta que vai importar vai ser: você viveu como alma ou como personagem? E se a resposta for sincera, o próximo plano vai te receber com portas abertas. Eu sou Silver, canal da Colônia Luarra, e eu estou aqui para lembrar você da sua origem e da tua liberdade de voltar para ela. Se essa aula tocou sua alma, deixa seu comentário, compartilha com quem precisa e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que falam com e para o campo. Te espero na próxima aula com mais véus para rasgar e com mais verdade para lembrar. Até lá, com amor da Colônia Luarra para tua alma.